Olá pessoal, meu nome é Giano Guimarães, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre o poema No Bico do Papagaio. Eu recebi o convite, né, para fazer esse vídeo da Rosileide, da Liamara, né, aí do curso de jornalismo. E queria dizer também que eu fico muito feliz que meu trabalho tenha chegado até aí, né, na UFT de Palmas. E é isso, vou tentar responder aqui algumas perguntas e falando, né, sobre esse trabalho que eu fiz lá em 2016, retratando aqui a nossa região. A primeira pergunta é: quais foram suas principais fontes de inspiração para escrever esse poema? É, Na verdade, eu sou daqui, né, de Tocantinópolis, moro aqui na cidade de Tocantinópolis, que fica no extremo norte do estado de Tocantins, onde começa o Bico do Papagaio, é, e o bico se estende até a cidade de Esperantina e tudo. E é uma região grande, com mais ou menos 26, se eu não me engano, 26 municípios. Eu conheço boa parte desses municípios. E eu tive a ideia de compor esses versos, né, para retratar um pouco. Eu também percebi que ainda não tinha visto, né, nenhum poema que tentasse retratar um pouco a natureza do nosso lugar, os aspectos, as características culturais e naturais, né, dessa região. E aí eu comecei a fazer, né, e fui compondo, fui colocando as coisas que eu conhecia, que me vieram à mente, né, na vivência aqui desse lugar, das minhas andanças, né, por essa região. E tem um apelo muito. Esse poema tem um apelo muito que eu acredito, que é com relação à questão da natureza do lugar, né? Dos recursos naturais, e descrevendo aqui, né, um pouco da vegetação e tudo. Aqui a gente tem uma área muito rica em babaçoal, né? É uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? Cerrado, o bioma cerrado e o bioma amazônico, né? Da mata amazônica. E isso, assim, na vegetação, na paisagem, dá para perceber. E aí no poema eu falo tudo isso. Então a fonte de inspiração é o povo, é a natureza, né? O que a gente observa aqui. Ele é meio descritivo, né? Esse poema. A outra pergunta: como eu descreveria o processo criativo por trás das minhas obras poéticas? Eu escrevo desde 2009, né? Para algumas pessoas, ou para mim mesmo, acho que eu comecei a escrever tarde. Eu já tenho 42 anos e, e a gente vai aprendendo um pouco, vai lendo bastante poesia, vai lendo bastante outras coisas, né? Para a gente, ah, digamos assim, ter inspiração. Mas assim, eu acredito que o processo criativo da poesia, principalmente, é uma coisa inesperada. Da poesia, porque assim, eu escrevo literatura de cordel, que é um gênero literário específico, né, dentro do gênero poesia, porque a literatura de cordel ela tem características próprias, ela tem a métrica, ela tem um formato próprio, né? É, Inclusive uma forma que tem algumas regras que a gente tem que seguir para compor um cordel. Já a poesia livre, não. Eu acho que a poesia livre, ela muitas vezes cordel também um pouco, mas a poesia livre ela exige que a gente, não é que exige, mas assim, depende de cada um. Mas para mim, a poesia, como Ferreira Goulart falou, ela nasce do espanto, do encanto com as coisas. Eu concordo com ele porque esse processo acontece comigo. Geralmente eu escrevo quando alguma coisa me toca, me espanta, me leva a escrever, entende? Então, é, né, quando algum sentimento toma conta daquele momento, daquele instante, e aí me vem a ideia. Às vezes vem um verso na minha cabeça, ou vem uma ideia de escrever, eu vou lá e escrevo. Se eu não escrever naquela hora, eu perco, e aí não existe mais poema.
né? Então o processo criativo por trás do que eu escrevo geralmente é isso. É o espanto no sentido de daquilo que eu não havia, né, enxergado ainda naquela situação, né, naquela pessoa, naquele lugar, né, naquele objeto, muitas vezes, é, que daquela situação. Então nasce o poema disso, né, do encanto com a coisa, do espanto, né, da beleza, do sentimento da dor. Então, assim, depende da ocasião. Eu acredito que é isso. Não tem muita. E aí o cordel é um pouco diferente, porque o cordel às vezes vem um tema, né? E aí a gente às vezes lê para poder compor, porque é um poema grande, né? O cordel é um poema geralmente bem extenso, que nem o poema do Bico não é um cordel exatamente, mas é um poema grande, né? Então, inclusive algumas informações a gente busca para poder compor. O cordel é diferente. Poesia livre não, a poesia livre ela vem, é, ela às vezes nasce assim mesmo do inusitado, né? De repente ela nasce. É mais ou menos isso. Outra pergunta é: você acredita que a poesia tem o poder de influenciar a sociedade ou provocar mudanças? E por quê? Pergunta difícil. É, eu acho que ela tem, porque ela, para mim, ela mudou muito minha vida, né? A poesia, eu passei a ter contato, de fato, com a poesia quando eu estava fazendo faculdade, sou formado em geografia. Não exerço, eu trabalho aqui na UFT, na UFNT hoje, né? Que era o UFT. Eu sou técnico administrativo, mas eu sou formado em geografia. Então, assim, quando eu tive contato, bastante contato com a poesia, eu tive contato lá no ensino médio, mas nada que houvesse chamado minha atenção. Já agora, talvez um pouco mais tarde, eu tive esse contato e a poesia mudou muita coisa para mim, né? Particularmente falando, eu acho que ela mudou. A forma de enxergar as coisas, a arte, né? Porque é uma expressão artística, né? A poesia literária, no caso, né? Porque ela tem várias manifestações da poesia, em várias outras artes, mas no meu caso, na questão literária, eu acho que sim, eu acho que a poesia pode. E tem vários exemplos disso. Muitas pessoas que têm contato com a poesia acabam vindo a escrever, né, vindo a ler muito esse gênero, a conhecer mais de muitos autores, né? E a poesia ela tá na música, ela tá em várias expressões artísticas, né? Na pintura, no teatro, em tudo, né? Em vários ramos aí. E muitas vezes a gente se depara com a poesia nessas artes, e isso toca a gente. Então, né, pode ser. Eu, particularmente, porque eu passei a escrever, eu passei a ler mais poesia, então eu acho que, para mim, houve esse poder de mudança, né? Então, assim, porque eu tenho, eu costumo ter esse olhar, tentar ter esse olhar um pouco poético das coisas, né? Eu escrevi já muita coisa, então muita coisa que eu escrevi, eu acredito que foi movido por esse olhar da poesia, esse olhar poético, né? Esse olhar de tentar perceber a poesia, né? Nos mais variados momentos e situações e etc. Eu acho que ela pode provocar mudanças, sim, porque é uma expressão cultural também, faz parte da cultura, e a gente sabe que há muita carência de, eu acho que de atividades culturais, entende? Eu acho que as pessoas às vezes estão muito distantes da poesia, parece que existe uma barreira, né? Tem muita gente que vê a poesia como algo difícil, algo complicado, né? Que são aqueles textos, né, complicados, que muitas vezes às vezes não fazem sentido, mas, por exemplo, o cordel é uma poesia mais simples, uma poesia popular que ela é mais objetiva, mas é poesia também, e ela pode, né, ter mais esse apelo mais popular. Por exemplo, não que a poesia livre não tenha também.
Então, assim, tem todo tipo, tem vários autores, né, que escrevem de uma forma mais simples, outros que tem, os mais antigos, tem uma coisa mais rebuscada, mais, né? Então, assim, mas eu acho que pode provocar, porque é uma atividade cultural que pode levar, eu acho que levar a várias atividades, a conhecer, né, a arte, a você se aprofundar naquilo, né? A, o rap, por exemplo, que é uma manifestação cultural interessante da música, tem esse, eu vejo, né, eu gosto de rap, eu vejo muita poesia ali. Existem pessoas que transformam, na verdade, ele é um texto, né, que é cantado, que é, você coloca ali uma forma de uma melodia naquilo ali, e vai cantando, mas tem essa coisa, né, poética. Então, assim, eu acho que a poesia ela tá posta aí, passeando, né, nos vários ramos da cultura, né? E ela pode, na minha opinião, ela pode provocar mudanças internas, pessoais, e eu acho que do coletivo também. Eu acho que é necessário são necessários projetos, eu acho que para incentivar, com poetas, com oficinas, né? Para incentivar a leitura da poesia, para incentivar a produção da poesia. Eu acho que a partir disso aí a gente pode ter algum tipo de mudança, né? Porque, porque eu acho que as pessoas não conhecem tanto assim. Eu acho que não é um gênero. Posso estar enganado, mas eu acho que não é um gênero ainda. Tem muita gente que gosta, mas acho que não é um gênero mais lido, não é o gênero mais lido ou tão lido quanto eu acho que poderia ser, na minha opinião, né? Quais são a outra pergunta, quais são as suas expectativas em relação ao impacto que a sua poesia, no caso a minha poesia, pode ter nas pessoas? Olha, eu já tive algumas experiências boas de pessoas. Eu tenho uma página no Instagram onde eu posto meus poemas que chama Poesia Conectada. E lá tem muitos poemas que eu escrevi, né? E eu já tive algum retorno interessante, é, né? Que algumas pessoas me deram, né? De falar que gostaram, de que aquilo ali expressou algo que naquele momento aquela pessoa estava vivendo, ou que aquilo tocou, né, a pessoa, que ela achou bonito, né, aquilo. Então, as minhas expectativas do impacto é isso, na verdade não guardar, às vezes, por muito tempo eu guardei muita coisa para mim, às vezes mostrar, né, e colocar a poesia para que ela seja lida, né? Porque eu acho que quando a gente escreve, a gente quer ser lido, né? Acho que porque a gente quer compartilhar, porque e às vezes quando você tem quando você escreve algo, que você sente que houve ali aquele processo de encantamento, né? De espanto, de poesia, né? Porque a poesia é o encanto da coisa, né? Quando você percebe que houve aquele momento seu de encantamento, escrevendo aquilo ali, você quer compartilhar para que talvez outras pessoas possam ter essa experiência também, de perceber que o que foi escrito ali foi escrito a partir de uma inspiração, de um momento legal, né? Mesmo tendo sido um momento talvez de dor para você, mas também tem os outros momentos de alegria, de reflexão. Então, a minha expectativa é isso, é que a minha poesia possa, sei lá, alegrar alguém, possa fazer alguém refletir, né? Que é o que às vezes acontece com o meu cordel também, com os cordéis que eu escrevo, né? Eu vou em algumas escolas, às vezes sou chamado para ir, para falar sobre cordel, e eu levo alguns dos meus cordéis, tem cordel publicado na internet também. E é isso, muitas vezes a gente escreve porque é, explode. Eu acho assim que vai além da gente. A gente vem a ideia, a gente
quer colocar no papel. Quando a gente começa a escrever poesia, a gente está nesse constante processo de querer exprimir, de querer colocar escrever, de querer colocar para fora, né? A gente quer, né? Quem gosta de escrever, né, principalmente poesia, quer escrever. É uma brincadeira também, né, você guardar aquilo, você mostrar aquilo, você ter aquilo para você também. Tem muita coisa que eu já escrevi, eu nunca publiquei, mas eu escrevi porque eu precisava escrever naquele momento. Então é isso, acho que é isso. A outra pergunta é como você vê a relação entre a poesia e outros meios de expressão artística, como a música e a pintura. Acho que como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a poesia uma arte, né, uma expressão artística que ela passeia por várias outras expressões, né? Porque como eu falei, eu acredito que a poesia né, ela é diferente. O poema é o texto escrito, né, em verso. Ali é como se fosse ali a matéria-prima ali, né, o poema, né, o objeto. Mas a poesia é a beleza, é o encantamento, é aquilo que está dentro do poema que toca, né? A poesia é isso. E essa poesia, esse algo mais, eu acho que a poesia está na música, né? Quando alguém fala, pô, essa música é tão poética, poxa vida, essa música me tocou, eu acho que ali é o elemento poesia que está dentro dessas expressões, né? Na pintura, você vê uma pintura, muitas vezes você vai observar uma pintura, né, de um artista, você vê que ali há algo poético, algo, né, na cena, né, na própria composição, né, do quadro, nas técnicas de pintura, né. É uma pessoa que passou por um processo sensível também, então ela coloca a poesia naquilo ali, né. Então eu acho que há essa relação da poesia, na poesia enquanto eu acho que essa expressão, né, que não fica só dentro da questão do literária, ela tem essa relação com as outras artes, né? E é isso. Às vezes também tem essa outra relação de você escrever sobre aquela outra arte que te tocou, né? Às vezes você tem essa relação também, né? De você ser tocado por aquela outra manifestação artística ou cultural e você passa a escrever a partir daquilo que você observou naquelas outras expressões. Por exemplo, eu escrevo às vezes a partir de uma música que eu escutei, tá ali escutando música e veio uma ideia, às vezes não tem a ver com a música, mas tem a ver com a reflexão que veio a partir da música, não é necessariamente a música. Então eu acho que as outras expressões, muitas vezes elas acabam até fazendo parte do seu processo criativo. Comigo acontece isso também. Certo? Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas eu acho que eu falei um pouco do que eu acho que é, um pouco do que eu faço, de como faço, né? E é isso. Então, eu agradeço muito pelo convite e fico feliz demais de estar podendo chegar até aí falando sobre meu trabalho aqui de Tocantinópolis, aqui do Bico do Papagaio, tá? E espero que, eu não sei se vocês vão ler ou vão fazer algum vídeo, mas espero que gostem desse poema que foi escrito em homenagem a essa região, a esse lugar aqui tão especial que a gente vive aqui, que talvez um dia alguns de vocês talvez conheçam, e quem não conhece, tem muita coisa bonita aqui nessa região. Tá bom, gente? Valeu, tudo de bom para vocês e até mais.